Eu vou conversar agora com a deputada federal Sâmia Bonfim, que é líder da bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, a respeito também dessa situação das Forças Armadas e a troca de comando que houve no Exército nesse fim de semana. Deputada, tão logo foi confirmada essa troca, a senhora até fez uma postagem na internet, nas redes sociais, dizendo o seguinte, que o general Arruda sai por crise de confiança, ao não ter postura contundente contra o golpismo. Então já vou pegar e iniciar a conversa da gente partindo dessa sua postagem. Antes de tudo, muito bem-vinda, e eu queria saber o que é que, no seu entendimento, teria que ter sido essa postura contundente do general Arruda. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, pelo diálogo. A gente vive uma crise muito grande das Forças Armadas hoje no Brasil, porque muitos dos militares, inclusive comandantes das forças, são lenientes com a ação golpista do dia 8 de janeiro, mas que mesmo durante os últimos 4 anos, junto ao governo Bolsonaro, também estimularam ações golpistas como essa, ou mesmo agora, ao longo já da gestão Lula, se insubordinam à autoridade máxima das Forças Armadas, que nesse momento é o Lula, é o presidente da República. E isso aconteceu com o general Júlio. Primeiro, quando não deu as informações necessárias sobre o risco que significava a invasão dos 3 poderes, ou seja, era papel do Exército, que afinal de contas havia um acampamento onde essa invasão estava sendo gestada bem em frente ao QG de Brasília, então não houve um preparo suficiente. Quando da invasão há inclusive vídeos e relatos que comprovam a não ação efetiva, foi muito impressionante o quanto conseguiram entrar, por exemplo, no Palácio do Planalto, que também tem relação, subordinação com o Exército Brasileiro, e o pior, relatos tanto de policiais militares quanto dos próprios invasores, de que no momento do QG, depois que os invasores voltaram para o QG, o próprio general Júlio, junto ao comandante Dutra, impediram a prisão desses golpistas. Então, é muito grave que num contexto em que é necessário a responsabilização de todos aqueles que foram responsáveis pela invasão, sejam os invasores, os financiadores, mas também as autoridades políticas e militares, o principal representante das Forças Armadas, ou seja, o comandante do Exército, tenha sido leniente e tenha sido parte da não punição, da não responsabilização imediata a esses invasores. E agora se soma um outro caso, que é gravíssimo, que recentemente se divulgou que o ajudante de ordens do Bolsonaro, que é o Mauro Cid, que foi deposto do cargo assim que o ex-presidente perdeu as eleições, assumiu o comando de Goiânia, que inclusive é o comando que pode ser acionado em momentos de crise no próprio Distrito Federal. O presidente Lula pediu para que ele saísse desse posto, justamente porque precisa ser um cargo de extrema confiança e de extremo respeito pela figura do presidente da República. E o ex-comandante general Júlio se negou a depô-lo desse cargo. Então, num contexto de insubordinação, de não compromisso com o resultado eleitoral e de leniência com o golpismo, é justo, correto e necessário que ele tenha sido retirado desse cargo. E nós esperamos que agora o novo comandante, que é o Tomás Miguel Paiva, que era aqui do Comando Sudeste, possa cumprir com o seu papel de chefe das Forças Armadas, mas sempre compreendendo que o chefe maior é o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí a senhora já toca, inclusive, no nome do novo, do novo comandante do Exército. O general Tomás, que inclusive fez um discurso muito contundente na semana passada em defesa ao resultado das urnas, em respeito às eleições, em respeito à democracia. A senhora acredita que a chegada dele para esse comando agora do Exército vai distensionar o clima entre Forças Armadas e governo, ou essa tensão ainda vai permanecer por um tempo? Acredito que a retirada de alguém que era nitidamente ligado às ações golpistas facilita muito, distensiona a relação de subordinação que precisa existir entre as Forças Armadas e o presidente da República.
mas é fato que a crise entre os militares segue, porque ainda é necessário identificar e responsabilizar todos os demais que também tiveram parte ativa nas ações golpistas do dia 8 de janeiro. Muitos deles podem ser, inclusive, enviados para a reserva, como uma forma, inclusive, de puni-los pelas ações que tiveram impróprias com relação ao seu cargo, mas também destituídos de cargo de confiança. Há relatos e dados através da imprensa de que muitos deles seguem postos de comando mesmo dentro do próprio Palácio do Planalto. É necessário fazer uma revisão geral, uma limpa de fato, porque não é possível que pessoas que tenham o comando de tropas fundamentais que deveriam servir para a garantia da soberania nacional possam representar um perigo político, um perigo democrático, seja na leniência, na conivência, ou mesmo no estímulo, né, à insubordinação ou ao apaziguamento daquilo que deveria ser uma postura de responsabilização. Isso vai seguir, mas eu acho que qualquer crise que possa significar a demissão, aliás, o afastamento, colocá-los na reserva, retirada de postos, é muito menor, o risco é muito menor do que a permanência deles nesses postos, justamente porque isso é uma crise, é um risco para a democracia brasileira. E a senhora sente confiança e tranquilidade, por exemplo, na condução do ministro da Defesa, José Múcio, nesse processo todo? Explico a minha pergunta. Nas discussões de bastidores, a gente tem ouvido muito diretamente de que há cobranças, especialmente de integrantes do PSOL, seu partido, e também da ala mais à esquerda do PT, para que seja trocado o ministro da Defesa. Sim, desde o início nós do pessoal fazemos críticas abertas ao Múcio, não como uma crítica pessoal, mas uma crítica à postura de apostar no diálogo com aqueles que se provaram indialogáveis, aqueles que se provaram dispostos a tentar dar um golpe de Estado no Brasil, infelizmente não conseguiram. Agora que o presidente Lula também tem tomado a frente, acredito que com a intervenção federal no Distrito Federal e com a ampla pressão da sociedade para que se vá adiante na modificação dessas estruturas golpistas dentro das Forças Armadas, pode ser que o Múcio venha mudando a sua postura, mas como princípio, como modelo de gestão, ele acredita numa lógica de apaziguamento e de acordo com aqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências, a dar um golpe de Estado. Nesse momento de crise, não é essa a postura que nós esperamos do ministro da Defesa. É um momento muito sério, muito grave, em que é preciso mexer nas estruturas profundas das Forças Armadas, retirar aqueles que são golpistas, e infelizmente o Múcio não tem se mostrado no sentido dessa política. E vai daí a nossa crítica. É preciso pulso firme e braço forte para garantir o governo do Lula sem nenhuma tentativa de golpe ou de questionamento por parte de militares. Entre os militares, a leitura que se faz é que um afastamento de José Múcio para colocar uma pessoa que não seja tão do diálogo, seja mais incisiva em algumas decisões, poderia representar uma espécie de caça às bruxas. E isso aí sim deixaria o clima muito mais tenso. Qual é a avaliação da senhora sobre isso? Eu acho que é possível casar uma postura de diálogo com uma postura mais firme, porque principalmente existe um respaldo da sociedade para que uma postura mais firme vá adiante. Não significa uma caça às bruxas individualizada ou uma perseguição a A ou B dentro das Forças Armadas. Significa identificar e responsabilizar aqueles que são responsáveis por crimes que foram cometidos, direta ou indiretamente, aqueles que estão nesse momento tentando desorganizar a tropa para que se subordinem ao poder da presidência da República, ou seja, retirar ou modificar aqueles que são empecilho para a continuidade da democracia no Brasil. Nenhuma eventual crise ou descontentamento que possa acontecer é um risco menor do que a situação como ela está, ou seja, pessoas em situação de alto comando, de postos elevados, que possam significar uma crise para o Brasil. Então, acho que é possível combinar as duas coisas, né? Uma postura firme, correta, identificando aqueles que foram parte dos crimes cometidos no dia 8 de janeiro e nas demais ações golpistas, com uma postura de diálogo e de autoridade para, de fato, fazer com que as Forças Armadas no Brasil estejam a serviço
da soberania e da democracia brasileira, e não a serviço do ex-presidente da República ou mesmo de lideranças que ainda insistem em questionar o resultado das eleições. Deputada, só para concluir, a senhora acredita de fato na punição aos militares eventualmente envolvidos com esses atos golpistas? Porque tem toda uma questão de qual a justiça, já parte da discussão sobre onde eles têm que ser investigados, onde eles têm que ser julgados, aí a justiça militar, se não é a justiça militar. O próprio Congresso pode fazer alguma comissão de acompanhamento? O que é que dá para fazer para ter essa garantia no momento, hein? Nós propomos, inclusive, que no Congresso Nacional possa haver uma comissão de acompanhamento para que se atue junto ao ministro Alexandre de Moraes e às demais autoridades que estão fazendo o mapeamento desses atos antidemocráticos. A gente tem, inclusive, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa no Congresso Nacional, na Câmara, que tem justamente esse papel de convocação, de cobrança, de envio de requerimentos, de inquirimento, né, sobre essas figuras. Então, o Congresso tem que ser parte ativa, mas mesmo por parte do atual comandante das forças, nomeado pelo presidente Lula, é possível, por exemplo, punir imediatamente colocando alguns na reserva. E há, de fato, também alguns projetos de lei na Câmara de Deputados. Tem um que é muito interessante, da deputada Perpétua, que foi apresentado nessa última legislatura, que diz respeito à impossibilidade prática, né, concreta, de que aqueles que não estão na reserva possam assumir cargos no governo, enfim, há diversos outros projetos para tentar coibir essa politização indevida dos comandos das tropas. Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que tentar avançar como parlamento. Deputada Sâmia Bonfim, líder do PSOL na Câmara dos Deputados, muito obrigada por conversar conosco aqui no Poder Expresso no SBT News. Até a próxima. Eu que te agradeço. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.